Boa noite, estamos de volta depois do Carnaval, ao vivo, aqui no canal 11 da NET, TV Com diretamente para você, em 3 cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente e Praia Grande. Mas você que está fora aqui da Baixada, não consegue nos assistir? Entre na internet, acesse o nosso site www.tvcomsantos.com. Você pode assistir ao vivo em qualquer local do Brasil, ou qualquer local que você esteja, seja no computador, no tablet, no celular. Acesse sempre aqui, não só, claro, TV Com Debate, mas como toda a nossa programação, sempre ao vivo, os programas, claro, que são ao vivo, e tem toda uma programação vasta. Acho que hoje são mais de 34, produção. Quantos programas nós temos aí hoje? Mais de 34 programas, né? Muito mais, quase 50 programas aí na nossa grade. Hoje é uma TV extremamente consolidada e de grande importância aqui na Baixada Santista. E você já pode mandar os seus comentários, suas críticas, suas perguntas para os nossos convidados, através do telefone 3014 2341, 3014 2341. E também pode mandar diretamente pelo Facebook, no debate com Manuel Gonzalez. Vocês entrem na página do Facebook, curtam e mandem aqui as suas perguntas que nós vamos fazer aqui ao vivo. Vamos diretamente aqui aos nossos convidados, fazer as perguntas, responder, criticar, discutir um pouco sobre a Baixada Santista, sobre a nossa cidade. E nessa noite, né, depois do Carnaval, espero que estejam todos inteiros, os convidados, os telespectadores. Então, nessa noite de quinta-feira, temos aqui a presença da nossa grande amiga, convidada, Rosilma Rodan. Rosilma, boa noite, muito obrigado, um grande prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, obrigada pelo convite, amo estar aqui, amo conversar com gente inteligente, aprender um pouco. Isso aí. E ao lado da Rosilma, quase que eu falei de novo bancada. Quer dizer, eu falava, nessa bancada, não é mais bancada, é nesse espaço tão democrático. Meu grande amigo, convidado também, Durval, Cap Filho Durval. Mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, telespectadores, boa noite, Rosilma, boa noite, Manuel. Eu sei que você foi balançar o coreto lá em Águas de Lindóia, é muito bom, muito gostoso. É uma pena que eu já não tenho aquelas virtudes de tomar aquela aguinha gostosa e tal, né? Eu preciso tomar aquela aguinha lá sulfurosa. Mas aquele hotel lá é ótimo para dançar um carnaval. Eu vou até falar o hotel, que para mim não tem problema. É o Vacância. O Vacância é um hotel excelente, muito bom para descansar. As crianças não, que já são dos adolescentes, né? Mas ficam lá, tem uma programação vasta, então é muito gostoso. Ainda tem água lá? Ainda tem água lá, não faltou água, tem água sulfurosa. Tem que aproveitar enquanto tem. Tem que aproveitar, então é um local muito gostoso, viu, Durval? É uma pena, porque quando eu era criança, meu pai só levava para lá, então eu acho que eu fui viciado. Ele só levou para lá. Chegou uma hora que eu cansei de Lindóia, Águas de Lindóia. Mas meu pai também me levava, por isso que eu falei, agora, já que meu pai me levava tanto, agora minhas filhas também vão ter que ir. Vão ter que ir para lá. Águas de Lindóia, volta para lá. Volta para lá. Não tem jeito, não tem. Mas olha, eu estava lá, aproveitei, descansei, mas infelizmente o retorno ontem foi um castigo. Mas assim, a estrada, uma maravilha, peguei a Ademar de Barros, Dom Pedro, Bandeirantes. Por um raio iluminado, não estava operação subida. Ontem eram mais 6 horas da tarde. Mas aí cheguei em Santos. Na Via Cruz. Cheguei na Anchieta. Aí tem um vídeo, já dá para soltar um vídeo, Vitor? Solta o vídeo, por favor. Aí cheguei na Anchieta, aí parado, demorei quase 40 minutos para chegar na cidade, mas olha só o vídeo que está mostrando. Os carros andando pelo acostamento. Eu gostaria de saber aonde está a polícia rodoviária, aonde está a Ecovias, para coibir esse tipo, esse tipo de problema. Passou mais de 30 carros, passou um ônibus municipal e teve uma hora que passou uma ambulância. É que não está gravado aí, porque quando me deu o clique para começar a gravar, já tinha acontecido o problema. A ambulância não conseguia passar, estava um caos. Agora, só duas Anchieta para descer e o resto tudo para subir? Não, tava 5x5, tava normal. Só que chegando em Santos, a entrada de Santos, esse caos que é sempre a nossa chegada. Passou moto, eu felizmente entrei na Lemó e fui pelo Porto.
Certo. até chegar no centro e depois ir para casa. Não sei por que estava parado, se era muito trânsito, se era água porque tinha chovido, mas assim, em imprudência, né, o que eu vi aí. São dois pontos que eu gostaria de conversar. E a multa Mas eu acho que são R$1.400 a multa. hoje é E brincadeira. eu acho que é gravíssima. O Vitor que gosta de andar no acostamento. Vitor, é gravíssimo? É gravíssimo. Então são R$1.400 e gravíssimo. Só que o que eu estava vendo ali é o pessoal passando em alta velocidade e a ambulância, quando tentou passar pelo acostamento, não conseguiu. Demorou porque teve uma hora que o acostamento também parou e a ambulância ficou parada. Aí eu pergunto para vocês, até quando, agora eu quero um comentário de vocês, nós vamos ter que aguentar a entrada da cidade de Santos? Nós já conversamos aqui, é um problema recorrente, mas é o que eu estou falando, eu saí de Águas de Lindóia, vim por todas essas estradas, não peguei um ponto sequer de lentidão, passei por vários municípios e quando eu chego em casa, né, quando eu chego na entrada de Santos, na Anchieta, tudo parado. Durval, e aí? Eu acho que isso aí é um caos muito sério. É um caos. Além desse trânsito, né, o problema também é quando vem o aguaceiro, né? Então, eu realmente não sei o que poder fazer com essa situação e não vejo prefeitura resolver, não vejo Câmara resolver, não vejo ninguém falar em tonalidades de realmente realizar alguma coisa produtiva para isso. Infelizmente, nós estamos à mercê de um problema muito sério. Quando a gente chega perto de Santos, é um problema sério. E outra coisa, Rosilma, também. Ainda a minha sorte aí é que não teve arrastão nesse momento, né? Não teve assalto, não teve ninguém batendo no meu vidro com uma arma. Então, são situações que vem se repetindo e vem se agravando, né, Rosilma? Olha, domingo eu fui para São Paulo visitar meu filho, né, que ele mora em São Paulo, então meu marido falou, olha, eu falei pro nosso filho que a gente vai subir amanhã. Eu falei, no carnaval eu já fiquei horrorizada. Aí ele falou, não, nós vamos estar no contrafluxo. Eu falei, tá, para subir tudo bem, mas e realmente, quando a gente subiu, tava uma beleza, e a pista de lá, nossa, bom. Nós voltamos 6 horas da tarde e estavam todas as pistas da Imigrante, 6, todas para subir, e mais 2 da Anchieta para subir também, domingo. Só pegou e uma só Anchieta. 2 da Anchieta, com caminhão, ônibus, carro, moto, tudo para descer. Né? Então a primeira coisa, que é uma coisa assim que a gente reclama pra caramba, porque a gente paga o mesmo pedágio e não tem o mesmo direito. Então, para os paulistanos 8 pistas e para nós só 2, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria, até eu ia dizer para você que eu queria divulgar, eu acho assim que, colocando esse problema, a gente já pode falar nisso aqui. Hoje, o meu querido professor de Direito Penal, que é promotor de justiça, divulgou na internet que exatamente no dia 26 de fevereiro, no auditório da Faculdade de Direito da Unisantos, ali na Conselheiro Nébias, da Faculdade de Direito, o Ministério Público aqui em Santos está lançando a promotoria comunitária. O que é isso? Eu fiquei fascinada, porque nós que somos cidadãos de bem queremos resolver. E a maioria das pessoas que são autoridade, infelizmente, não querem resolver, querem simplesmente fazer uso político dos problemas. Então, o que é fazer uso político dos problemas? Espichar esse problema o maior tempo possível, para que dê bastante mídia, para que fique... Olha, outro dia me contaram que tem um vereador aqui na Câmara, e eu não vou falar o nome dele, porque foi uma pessoa que me contou, então, se eu não tiver provas, eu vou sofrer processo. Mas ele existe e a pessoa que me contou convive com ele. Ele diz exatamente isso. Quando uma pessoa o procura, com qualquer pedido que seja, ele faz a pessoa voltar 11 vezes. Não sei por que 11. Número cabalístico. Deve ser. Porque se eu resolver logo o problema da pessoa, ela esquece de mim. Resolve, ela esquece de mim. E eu quero que ela sofra com esse problema e lembre todas as 11 vezes que sou eu que vou resolver, e aí finalmente ele resolve. Eu estou dando esse exemplo
Porque, infelizmente, os nossos políticos, as nossas autoridades, principalmente as eletivas, elas têm esse hábito. Espichar o problema, agravar o problema, né? Inclusive, o último programa que eu estive aqui com você, nós discutimos sobre o aumento da prefeitura, que os sindicatos e os líderes jogam um contra o outro, quando deveria ser uma negociação transparente, dá, não dá, mostra lá o balanço, como é que é, de onde vai sair o dinheiro. Não, as pessoas escondem informações, justamente que é para manipular, o próprio cidadão não participa disso tudo, e isso aqui vem exatamente resolver tudo isso. Então, a mensagem é a seguinte: no dia 26 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Direito, será o lançamento da Promotoria Comunitária. A Promotoria Comunitária é o espaço de articulação entre o Ministério Público e os atores da sociedade, cidadãos, governos, empresas e instituições, para provocar discussão e encaminhamento de soluções aos problemas destacados pela sociedade, agilizando resultados e evitando a judicialização. Ou seja, não precisa passar pelo juiz, porque isso também a gente sabe que é bastante moroso. O Ministério Público, ele tem toda a autoridade de propor um termo de ajustamento de conduta e resolve ali, né? E isso aí vai ter atendimento diário na Faculdade de Direito, das 16 às 18, na Avenida Conselheiro Neber 589, que é a Faculdade de Direito, para identificação e classificação das questões que serão encaminhadas ao Fórum Mensal. E o Fórum Mensal será realizado toda quinta-feira, na última quinta-feira de cada mês, desculpe, não toda, na última quinta-feira de cada mês, das 17 às 19, aberto a todas as instituições e pessoas que tenham interesse em encaminhar soluções aos problemas coletivos e que promova momentos de conciliação e diálogo entre as partes no auditório da faculdade. E a mensagem é a seguinte: você que mora em um bairro e tem questões de transporte, como nós vimos aqui agorinha, saúde, educação, resíduos, né, os resíduos, lixo, comunicação, habitação, outro tema coletivo, este será o espaço para participar das mudanças no seu bairro com o apoio do Ministério Público. Eu acho que essa é uma iniciativa maravilhosa e realmente com gente competente, honesta e que quer resolver objetivamente. E não está fazendo política, porque, graças a Deus, aqui no Brasil, por esse ponto, o Ministério Público não é eletivo, né? É por concurso. Porque nos Estados Unidos é eletivo e acontece a mesma coisa. Eles só pegam casos que da mídia, por causa dos votos, né? Então eu acho que é uma iniciativa que deve ser prestigiada, inclusive eu pretendo ir no lançamento, pretendo ir nesses fóruns mensais para acompanhar e, se for possível, dar a minha contribuição. E eu acho que é um espaço que o Ministério Público está abrindo para todos os cidadãos de bem, que queiram realmente participar da solução dos problemas, irem denunciar e irem propor soluções. Durval, interessante essa questão da promotoria comunitária para tentar resolver realmente problemas que se tornam insolúveis pela política. Eu falo que a maioria dos políticos aqui do Brasil fizeram estágio com o Fidel Castro. Isso. Porque o Fidel era a teoria do caos. É isso aí. O que é a teoria do caos? Tirar tudo da população, tudo. Saneamento, tudo. E aí vai dando aos pouquinhos. E aí ele vira o grande Fidel Castro que nós conhecemos. Então, eu acho que essa iniciativa é excelente, Durval, para tentar justamente coibir esse tipo de coisa. Isso sempre tem uma finalidade profícua, lógico, evidente, que se a gente tem uma condição de uma proposição como essa e com condições assim, eu acho... É uma pena que muitas vezes, viu, Romildo, esses horários é que são difíceis. Os horários que eles colocam, né? O horário, às vezes, das 15 às 17 às 19. Às vezes, isso é que complica muitas vezes a... Mas esse horário das 17 às 19 ainda é, melhor. É a última quinta-feira do mês. É uma vez por mês. Agora, os plantões são diários. Não é possível que a pessoa não consiga dia sair um pouquinho mais cedo para resolver um caso da sua comunidade, né? Da sua rua. Ou que de repente eleja alguém, né, algum representante do seu bairro, do seu local. Não estou falando de ter eleição, mas de repente, olha, vamos fazer uma reunião, um representante, e que esse representante vá
Então, Um rodízio, né? Cada vez vai um. Foi comentado aqui na semana passada aquele caso das subprefeituras, né? Isso, que nós falamos aqui. Quando teve o início da governança do Paulo Alexandre, ele propôs ir aos bairros, não foi? Tinha até, inclusive, Acho que é Viva o Bairro? Isso, Viva o Algo Bairro. assim, não é isso? Eu gostaria de saber como é que está essa posição desse Viva o Bairro, se realmente está sendo realizado, se está sendo feito, as propostas e tudo mais. Porque, por exemplo, esse daí do Sabuó não está sendo realizado nada, né? Dizem que foi um grande engodo, né, do nosso prefeito, porque disse que ele chegava lá e falava que a escola estava com algum problema, alguma coisa, aí ele ia lá, dava uma pinturinha no muro, alguma coisa do gênero e falava que resolvia o problema. Sumiu, né? Só foi no primeiro ano de governo e realmente não se escuta mais falar nessa questão. Até se alguém da prefeitura estiver nos escutando e conheça, né, o que aconteceu, né, com esse programa, que era o grande programa, vamos aos bairros conversar quais são os problemas, como disse o Durval, e pelo que eu sei, né, ouvi dizer de pessoas influentes ligadas direto à prefeitura, é que era um grande engodo. Né, o pessoal reclamava e não se resolvia nada. Daí o Sabuó, a Lemoa, a entrada da cidade, o porto, continua tudo um grande caos. O lixo, os canais. Então, quer dizer, você vai criar subprefeitura para quê? Para não sobrecarregar o chefe de gabinete? Então vamos dividir um pouquinho os problemas que não se resolvem? Ou será que é o prefeito que está deixando a população cada vez mais longe? Que esse é o defeito desse prefeito de Santos. Não conversar. Né? Quanto menos ele aparece, quanto menos ele conversa com a população, melhor. Então acho que ele vai criando realmente essas subdivisões, que é para deixar o povo bem longe dele, né? Para não vir a discussão do problema, Durval. Eu considero que não é bem assim aceito isso, né? Porque, afinal de contas, o prefeito é para conversar com a população, né? E se ele foi colocado lá, ele deve conversar, ele deve estar junto à população, deve estar dentro das situações todas que reveste, porque o povo quer vê-lo, inclusive, quer saber dele como é que estão as condições do momento, né? Eu acho que isso aí, se realmente está acontecendo isso, é uma falta de propósito da parte dele. E olha, a minha ideia é a seguinte, se de fato isso está acontecendo, que eu não tenho notícia disso, eu acho que é a hora da população apertar o vereador no qual ela depositou a confiança e o voto e cobrar dele. Diz, escuta, o meu representante, Viva o Bairro estava uma beleza, ele estava vindo aqui, aí não fazia exatamente o que a gente queria e agora sumiu, a gente não pode nem cobrar ele. Como é que é? Você vai apertar o prefeito para a gente receber? O bairro quer formar uma comissão para ser recebida pelo prefeito. E aí? Eu acho que aí é que entra o vereador. É o papel do vereador, fazer essa ponte. Mas essa Câmara também está um caos, né? Mas sabe, Manuel, a população só reclama. Ela não quer saber de fiscalizar e cobrar. Eu vou dizer uma coisa. Ela só reclama. Eu sei porque eu participo de muitos grupos de discussão no Face e eu vejo que as pessoas só reclamam, sem base, repetem o que escutam. Às vezes as coisas que elas falam não têm nada a ver com a realidade. Inclusive, outro dia saiu até um comentário interessante dizendo que não é só porque é lei que é correto. Porque tem muita lei que legitima o imoral, o incorreto. E, inclusive, citando Hitler. Porque o Hitler, antes de fazer todas aquelas atrocidades que ele fez na Alemanha, ele transformou tudo em lei primeiro. Primeiro houve a lei dizendo que os judeus não eram considerados cidadãos alemães, para facilitar o que ele já tinha em mente de fazer com os judeus. Então, é muito fácil você criar uma lei que te beneficie, inclusive se você está no poder. Agora, então é perfeito isso. Mas só que quem faz as leis são os deputados, os vereadores e os senadores. Tá. E a população? A população só fica em casa reclamando. Tem que ir lá, tem que fazer que nem fizeram agora, foram lá para frente da casa do ministro da Justiça fazer panelaço. Como é que é aí? Vai se demitir ou vai continuar aí? Tem que fazer isso. Porque, como dizia Ulisses Guimarães,
o político só tem medo de uma coisa, o povo na rua. Então tem que ir lá cobrar. Por exemplo, está votando uma lei absurda que vai te prejudicar? Enche as galerias. Agora, para isso o povo tem que acompanhar, tem que ler, tem que saber o que está sendo votado. Então o povo não sabe de nada e fica reclamando, aquele disco furado lá, porque político não presta, porque político... Só que quem pôs ele lá foi ele, né? Ele que votou nele. Quer dizer, então eu acho assim, nesse caso específico do Vivo Bairro, acho que a população tem que formar uma comissão, cobrar do vereador e pedir uma audiência com o prefeito, com esse vereador na frente. Queremos falar com ele, sumiu do nosso bairro. Durval. Pronto. Eu acho, realmente, por exemplo, ela falou de um vereador. Eu votei na Fernanda Vanucci. Sim. A Vanucci estava, quando precisei, eu pedi a ela e ela fez o que tinha que ser feito. Perfeito. Hoje ela não está. Eu não tenho a quem recorrer. Certo? E, logicamente, é como ela falou. Se você chegar ao ponto que um vereador fala uma história dessa, de 11 vezes lá, para conseguir alguma coisa, eu realmente, se eu for na primeira e ele não fizer, eu não vou às 10 vezes seguintes. Mas você pode ter certeza absoluta disso. O vereador devia mudar o número. Devia ser 7 vezes, que é o número de mentiroso. Né? Que grande parte desses políticos aí são mentirosos. Então deveria ser... Acho que toda legenda devia começar com 7, né? Porque... Sabe o que acontece, Manuel? Acontece que os vereadores, eles se valem dos votos das pessoas que não têm nada a perder, que passam fome, que não tem eletricidade em casa, não tem esgoto, vivem de gato, entendeu? Então o que acontece, entendeu? Ele se vale disso, a pessoa está desesperada, a última chance é o vereador. Então ele vai lá 11 vezes, se tiver que ir, que nem Labão lá, 7 vezes 7 vezes 7 eu vou, porque a única chance que eu tenho na vida, né, é aquela história de a pessoa não ter dignidade preservada, justamente porque ela não tem um emprego, né, ela vive de bolsas, né, que a gente sempre criticou isso. A pessoa precisa de emprego e com aquele emprego, com aquele salário, ela dá uma vida digna para si e para sua família. Agora, ela fica lá desempregada, dependendo de bolsa, tendo um filho atrás do outro. Quer dizer, isso não é uma vida digna, vai depender do favor do político que faz essa criatura aí 20 vezes pedir as coisas. A gente não pode nesse ponto criticar a coitada da pessoa que vai pedir. Não, de forma porque alguma. A gente tem que mudar a cultura. A crítica não é da pessoa, a crítica é direta ao vereador. Exatamente. Então eu acho assim, as pessoas que têm mais, vamos dizer, acompanham mais a política, têm que ser as líderes e formar uma comissão e ir lá cobrar do vereador, ó. Marca uma audiência com o prefeito. Nós queremos fazer. E se não marcar, a gente vai ficar lá na porta do prefeito até a gente... Não faziam isso quando não era governo do PT? Os petistas não faziam isso com os governos que não eram do PT? Nós vamos sair daqui só quando a gente for recebido em audiência. Acabou, entendeu? Só que não precisa ter confusão, nada disso. Basta pedir, isso aí é previsto. O vereador é um representante do povo. Se existe uma comissão do povo que quer ser recebida pelo prefeito, ele, se for um político inteligente, que eu acredito que o Paulo Alexandre vai receber. Claro que vai. E você falou uma coisa do ministro da Justiça, né, Rosilma? Sim. O Cardoso, que ele teve, para quem não sabe, né, teve uma reunião com os advogados dos acusados da Operação Lava Jato, né, e isso foi divulgado em alto e bom som, até pelo Barbosa, né, ele que lançou isso na... O Barbosa que criticou. Lançou porque, isso inclusive, na não fazia parte da agenda oficial dele. Não, mas ou seja, fez escondido. Mas independente, eu vou dar um dado. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, o ministro da Fazenda da Alemanha fez uma reunião com os banqueiros, os bancos particulares da Alemanha. O que aconteceu? No dia seguinte, ele estava demitido. Porque ela falou o seguinte: ministro meu conversa com o Banco Central Europeu. Não tem que conversar com os bancos privados da Alemanha. Então o senhor está demitido. É isso aí. Você sabe por que ele não pode fazer nada escondido? Pelo princípio da publicidade que rege a administração pública. Ele jamais podia ter uma agenda oculta, jamais podia ter um compromisso com quem quer que seja, como ministro da Justiça, sem constar da agenda oficial.
Então, aí ele já está cometendo um crime contra a administração pública, porque ele está desrespeitando o princípio da publicidade. E o pior de tudo, Durval, e foi com a agenda com os advogados dos acusados da Lava Jato. É o fim do mundo, né, Durval? É isso aí. E o juiz Sérgio Moro hoje já se pronunciou sobre isso. Sim, mas... Está na primeira página da Folha de hoje. Não precisa dizer nada. Né? Nem precisa. Nós estamos dentro de uma circunstância, agora no Carnaval. No Carnaval. A Beija-Flor recebe uma subvenção de 10 milhões de reais. Da Guiné-Bissau. Agora eu pergunto, cadê a Receita? Cadê a Fazenda? Não, e pior, e ganha o Carnaval. E ganha o Carnaval. Quer dizer... E quem estava lá disse que foi merecido, porque as outras escolas, Salgueiro, Mangueira e Portela, estavam muito mais bonitas. Quem viu, né? Quem estava na avenida, né? Durval, você gosta de Carnaval, Durval? E aí? Não, eu gosto de Carnaval, eu também gosto, adoro Carnaval, eu adoro. Mas eu não posso conceber que agora o Carnaval também já deve estar isso já faz um tempo, né? Já deve estar fazendo um tempo, mas agora foi nítido e claro, veio à tona isso. Quer dizer, então, realmente, inclusive um Estado, né, que não tem condições para isso, um pobre, né? Sim, morrem de fome lá. Morrendo e diz que de o cara fome, comprou um apartamento e dá uma de condição para fazer... 18 mil metros quadrados na Vieira Soto. O cara está achando que aqui é o paraíso para ele. Agora, o Romilda falou uma coisa, eu dou assim plena razão num aspecto, mas por um outro eu vejo assim. Sabe o que é? O brasileiro ele esquece facilmente. Você lembra quando no ano passado deu aquela apoteose, aquela briga toda por causa de 2,20 reais de um aumento do ônibus? Cadê aquilo tudo? 20 centavos. 20 centavos? O que deu aquilo tudo? Aquela briga toda. Aquilo tudo que foi lá em Brasília, estourou tudo mais. E aí, o que aconteceu? Veio o Campeonato do Mundo? Esvaziou. Estava vindo a Olimpíada. Agora veio a Olimpíada, esvaziou, agora vem o Carnaval, esvaziou e fica assim. É isso que nós ficamos. Agora, eles vêm dizer, não, que a situação aí está difícil. Veja só a conta de luz, como é que está. Que absurdo. Mas agora o Alckmin já resolveu esse problema. Eu recebi minha conta de luz ontem na minha casa, 500 reais, pô. Não, a minha sorte é que eu estava viajando, porque a minha já veio quase 1.000 e ainda bem que eu fui viajar em janeiro. Quer dizer, onde nós vamos chegar, pô? Eu estou pagando quase um salário mínimo. Fechar a casa e pagar águas de Lindóia. Eu vou pagar de Lindóia, é verdade, eu vou. É verdade. Paga Vou montar um menos do que estúdio lá, vou transmitir ao vivo lá dentro. Pessoal, produção, todo mundo pagou de Lindóia porque... Ainda tomando aguinha. Meu Deus do céu. E a água vai aumentar. Isso. A gasolina aumentou agora no Carnaval. E outra, aí você esqueceu um detalhe. A prefeitura já mandou avisar que aquilo tudo que foi feito, os cálculos, já passou com esses aumentos todos o superávit que tinha. Então vem bomba por aí. Agora, o que eu me admiro é você chegar na luz. Meu Deus do céu, eu tenho... Vem minha conta seria 118 ou 108, ou 128. Depois vem Confins, sei lá quem é esse Confins, não sei. Bandeira vermelha. Não, tem a bandeira verde primeiro, depois tem a bandeira vermelha em seguida. Embaixo tem os dias de bandeira vermelha, que a bandeira vermelha tantos dias. Isso, o maior de todos, o ICMS, meu Deus, maior do que a quantidade de luz que eu teria que pagar. Não, e vai vir coisa pior, se for do superávit. O ministro da Fazenda, lá fora, ele falou que esse ano vai ter um superávit primário. O que significa um superávit primário? Eles vão arrecadar tudo que eles têm para arrecadar e ainda vai sobrar dinheiro. Ah, legal. Ano passado, o governo fez um rombo gigantesco. Não teve superávit primário. Porque teve votação. Muito... Assim. Só que para eles terem um superávit primário, com o que nós temos hoje, não vai dar. O que eles vão fazer esse ano? Aumentar os impostos. Tudo.
e com certeza vão trazer impostos que deixaram lá para trás. Vai vir à tona de novo. E o dólar chegar a isso? Já está 3 e tanto Você já nas casas viu? de câmbio. O euro vai ficar aí Está quase junto com o euro. quase junto. O dólar e o Meu euro. Deus, onde nós vamos chegar a isso? Olha, nós vamos... O euro igualar ao dólar. dólar. Pô. Isso é o fim da picada. Durval, primeiro nós vamos ao break. Nós vamos chegar ao break agora que estão pedindo lá, mas eu não sei não onde nós vamos chegar. Na volta nós vamos Esse falar... break tem um pauzinho, uma aguinha só. É que eu tô de depois desse carnaval, eu tô de regime. O vacância você... Pô, comia doidado, então agora é Tomou muita água, é não quer só mais aguinha, agora é só aguinha. Vocês fiquem aí um minutinho. Ó, já tem aqui muita participação de vocês. Na volta eu já começo com as perguntas. Fiquem aí um minutinho que nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Ah, esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de quinta-feira, com a presença aqui dos nossos amigos, amiga e amigo, convidado, Rosilma Roldan e também o Durval Capo Filho. É, porque né, senão fica, então já tem que... não pode generalizar. Tem uma prefeita que fala aqui a todos e a todas. Tem uma prefeita aqui da nossa região que fala, né, a todos e a todas. Então, tem que falar, meus amigos... Ela tá me plagiando, porque eu sempre falo a Fala todos também, e a todas. Rosilma. Ela fala, não vou falar quem é, mas ela fala a todos. Eu já não vou falar mais. Eu não tenho nem nada contra ela, não, essa prefeita. Não, mas eu gosto de ser inédita. Infelizmente ela perdeu a mão no segundo mandato, mas eu acho que ela ainda, tirando a coisa ruim que está em volta dela, ela vai melhorar de novo. Tirando todos os defeitos. Eu falo, é a Márcia Rosa. Eu falo aqui, não tem problema, a Márcia Rosa, ela sabe que eu gosto muito dela, da Márcia Rosa, mas infelizmente ela está rodeada por gente que não presta. Porque a outra lá do Guarujá, então essa não dá nem pra ver pintada de ouro. Estragou o Guarujá, nunca vi uma cidade
é a pior cidade hoje da Baixada Santista. É o Guarujá. Tá terrível. Gente, ainda bem que ela não vai mais se reeleger, né? Ainda bem, sai fora, porque Manuel, a Maria Antonieta não dá mais, não. vou falar uma coisa aqui, enquanto mulher. Opa, não tô. Olha, Falei bem na Márcia Rosa. Ainda bem que nós temos a Angela Merkel. Isso é verdade, viu? Porque, olha, eu fico tão triste aqui no país. A gente luta tanto para ocupar os cargos máximos do município, do estado e do país. Quando chega lá, não tem uma que se salve. Caramba, Rosima, você foi uma coisa... E eu fico tão triste, porque eu, enquanto mulher... Não, mas eu falo enquanto mulher de sarro, porque o pessoal gosta muito de falar isso. Eu acho um horror. Também faz parte dessa cultura aí. Mas eu digo, meu Deus do céu, a gente se mata para mostrar que a mulher é tão competente quanto. Até mais ontem mesmo eu estava vendo um artigo sobre isso, que a mulher, ela, quando ela dá uma ideia, ninguém presta atenção. Se for um homem que dê a mesma ideia, todo mundo acha um gênio. Quer dizer, existe já isso aí, e se tratando de locais de trabalho, né? O poder é masculino, a gente não tem quase cargos políticos, mesmo dentro de empresas. É muito difícil a mulher ascender, porque o homem tem o poder, ele não quer partilhar, isso aí é normal. Então a mulher, quando é concurso público ou democraticamente preencher os cargos, ela às vezes até maioria, mas quando é caso de, por exemplo, disputar poder, ela sempre perde. E aí a gente consegue a primeira presidente da República, nem falo a mídia do Brasil, hein? Certo. Estou falando da mídia internacional. O país está afundado, mal administrado. Enfim, aí teve que recorrer a um homem lá do Bradesco para salvar. Quer dizer, então, puxa vida, é uma tristeza, né? Será que é isso mesmo? Será que é a mulher que ainda não está preparada para exercer o poder? Claro que está, claro Ele que está. erra meu nome. A Rosilma. Desculpe, Rosilma. Tem a Margaret Thatcher, né? Tem uma boa lembrança, né? Também, já são duas, hein? Tá vendo? Tá Angela Merkel aumentando. e Margaret Thatcher, tá bom. Falou tudo, boa lembrança. Deixou marcado, deixou um legado. Isso aí, deixou. Infelizmente, a nossa presidenta, presidente, né? Infelizmente ela não poderia seguir os passos aí. Se bem que não é ela que manda, né? Quem manda no país é o Zé Dirceu, desde a época do Lula. É ele que manda no país. Tem que falar as claras. Ah, não, é que tem que falar assim, eu ouvi dizer, viu, Rosilma? Claro. Você que apresenta. Você não tem provas. Então eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, né, não sou eu que estou falando. É, claro. Eu ouvi dizer que é o Zé Dirceu que manda. Manda até hoje. Então vai fazer o quê? Né? Supostamente isso. Ele que manda. Tá lá, tava preso lá mandando pelo celular. Mas vamos lá, o Cosme da Areia Branca. Cosme, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Por que o PT e seus aliados dizem que são santos e não roubaram nada, não desviaram dinheiro da Petrobras e não receberam propina das grandes empreiteiras do Brasil? Observação. Ele fez aqui eu gostei da observação dele. Ele disse que esse ano não viu muitos vereadores desfilando nas escolas de samba de Santos. Será que é porque não é ano eleitoral? O Cosme aí falando primeiro do PT e segundo onde estão os vereadores. Um abraço pro Cosme, que ele sempre manda perguntas, né? Sempre prestigiando o programa. E olha, pro Cosme eu tenho uma resposta assim muito simples. Você já viu algum criminoso confessar o seu crime? Não. Inclusive, no Brasil vigora o princípio de que você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Você não pode gerar provas contra si mesmo. A testemunha não pode mentir, mas o acusado pode. Quer dizer, então, é a resposta que eu tenho para ele, né? E em relação a isso que ele falou, vereadores, duas coisas. Ou porque não é ano eleitoral, ou porque estão com medo de ser vaiados. Não, mas tem um detalhe. A população agora está vaiando mesmo. Tem um detalhe. Cosme, realmente eu fico gratificado porque você está sempre presente. Desde os anos anteriores, você está sempre presente. Você realmente assiste nossos programas e eu fico feliz por isso. Mas eu vou dizer um detalhezinho, Cosme.
Você esqueceu aí, não é só lá no Carnaval. E na Feira Livre, hein? Não apareceu mais ninguém. Nas feiras livres sumiu. Para saber quais são os problemas da população. Para saber quais são os problemas da população. Onde que anda, pessoal? Se a fruta está mais cara, se a verdura está mais barata. Aliás, o Vivo Bairro, os vereadores iam junto, todos eles. Olha aí que beleza. Ai, cara, o que está acontecendo, Durval? Sumiu o prefeito, sumiu o vereador, secretário também, dificilmente você vê um. Mas aí é que eu pergunto, realmente, quem é o culpado disso tudo? É o próprio povo que vota nessas pessoas que só aparecem nas horas que Mas elas também necessitam. o povo, a gente precisa, é o que eu volto sempre a falar, as pessoas que estão mais acostumadas a acompanhar a política, eu entendo que elas devam ser, partilhar o conhecimento, conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas, né? Porque as pessoas não sabem e ficam na inércia. E a gente não pode deixar essas pessoas à própria sorte, eu entendo que não. Na verdade, apareceu um nome novo, esse nome novo vai ser difícil. A verdade é que sempre aqueles nomes que já estão habitué. Entrou, é habitué. Esse tá, vai né, faz um balanceamento, faz uma histórico aí. E é habitué porque o eleitor já entrou no piloto automático. Eu sempre votei nesse mesmo. E vai agora. Qual o número dele mesmo? O número dele é como se fosse São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Sempre é isso. Esses vereadores mudam sempre o nome. Manuel, você veja bem, se você procurar, nós tivemos uma eleição para prefeito, o nosso coitado, o nosso amigo aqui, que é uma pessoa de bem, o Nelson. Sim, o Nelson. Uma pessoa capacitada, instrutiva, meio ambiente, uma pessoa certa para... Poxa, a votação que ele teve, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não dá para me entender. Eu acho que agora vai melhorar um pouquinho, viu? Porque o Serra acabou de apresentar um projeto de lei do voto distrital. Eu acho que... Sim, pode ser um bom começo. Um bom começo. A economia que vai se fazer em matéria de financiamento de campanha e tudo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu tenho esperança que mude alguma coisa para melhor. Durval, mas será que se eu colocar uma gominha aqui no cabelo e pôr ela de lado aqui, uma gominha, eu acho que posso ser candidato a prefeito, né? A gominha, não, mas vê só, é a gominha. Aí eu não posso passar a mão assim na frente, né, produção? Coisa feia. A pessoa fala assim, ó, vou passar assim, então, uma gominha. É que eu não tenho uma cabeleira farta, igual alguns prefeitos aí, mas eu ponho uma gominha e saio candidato, né? Quem sabe? Que eu sei que o pessoal fala que votou porque era bonitinho. Não sou tão bonitinho, né? Mas põe uma gominha e vou lá pra ser candidato. A Leia Você tá falando do nosso prefeito? É o Gumex, mas não é por isso não. Não é por isso não. O Paulo Alexandre, ele era secretário do Chalita, quando o Chalita era secretário de Educação. E ele tem uma grande virtude, que eu acho que é o segredo dele. Não sei outros, porque eu não conheço ele sequer pessoalmente. Mas ele é uma pessoa que dá profunda atenção quando ele está falando com a pessoa. Se você, por um acaso, cruzar com ele na rua, ele vai parar, vai te cumprimentar, vai te olhar no olho. E isso é importante, muito mais importante do que beleza, do que tudo. Entendeu? E ele fazia isso, porque ele, quando ele era secretário adjunto do Chalita, ele percorreu o estado de São Paulo inteirinho, envolvido com as professoras, com as escolas. Quer dizer, aí quando ele saiu deputado estadual teve uma votação absurda. Você pode dizer, mas ele fez uma campanha boa. Tem muita gente que faz uma campanha boa, gasta um dinheiro em campanha e não consegue se eleger. Então é importante essa atenção e ele dá. Olhos nos olhos. Não, eu acho importante. Sim. Eu acho que a população precisa disso. E eu não sei por que esses políticos profissionais que estão aí há milênios ainda não entenderam que esse é o segredo, né? Agora, a população está se qualificando, não adianta só olho no olho. A população quer também ver trabalho, ela quer ver também que ela reivindica e que aconteça, né? Porque cada vez mais as pessoas têm acesso à informação, a internet está aí, as redes sociais estão aí e a população e o eleitor está mudando. Espero que mude bem, olhos nos olhos, que é para ver o que você faz. A Leia da Encruzilhada, Leia, um grande abraço. Ela está falando que concorda com tudo que você falou, Rosilma, em gênero, número e grau, sobre as mulheres em comando no Brasil. Mas no elogio, esqueceu da Michele do Chile,
que ela gosta muito. Então ela está falando que esquecemos Michelet? aqui. Michelet do Chile, esquecemos de A falar Michelet dela. começou bem, mas anda pisando no tomate lá. Também? A Kirchner, porque, a Kirchner tá porque pisando... Bom, A por favor, Kirchner estamos esquece, falando né? sério. Essa tá- Vamos falar sério. Não, a do Chile acontece o seguinte, o Chile sempre foi um país que deu muita ênfase à educação, um país altamente politizado. Quem quer conhecer um pouco do Chile, dá uma procurada num filme que foi feito recentemente sobre a Violeta Parra. Sensacional, fantástico, que eu assisti recentemente, é um filme recente sobre a vida da Violeta Parra. Então, o chileno não é brasileiro. Certo. Eles estão 1000 anos luz na nossa frente. Muito à nossa Se frente. não Agora, fosse o Pinochet, já li que a Michelet anda fazendo algumas coisas que não deve na área da educação. Não vou aprofundar porque não conheço. Isso eu li no jornal, você sabe que notícia de jornal é superficial. Mas já há uma crítica a ela. E o Chile tem um excelente modelo alemão, inclusive, Exatamente. nas escolas. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de visitar o Chile algumas vezes e realmente a educação lá é primordial, é Exatamente. excelente, de primeiro nível. Espero que ela não esteja mexendo nessa questão, Eu porque... espero que não seja a é famosa latinização da América. Aí vai estragar o país. Aquela coisa que a gente ouve falar e não acredita muito, né? Que igualar por baixo, sei lá. Entre aspas. Bom, Entre aspas. E o Hélio do Boqueirão, Hélio, um grande abraço, obrigado pela participação. Ele está falando aqui que solicitou que fosse rebaixada uma guia em frente à Droga Raia, no canal 3. E ele gostaria de saber o porquê não rebaixaram essa guia, se faz mais de um ano que ele solicitou. E estão ocorrendo várias obras lá no canal 3, inclusive rebaixando algumas guias. E por que essa não foi rebaixada? Olha, Hélio, aquela obra ali que aconteceu no canal 3, de recapeamento, realmente foi um pouco estranha, né? Até hoje eles estão mexendo, recortando, colando, trabalhando. E aí essa questão da Droga Raia, acho que nós não vamos conseguir estabelecer o porquê. Mas se tiver algum vereador ou alguém da prefeitura que esteja nos assistindo, por favor, gostaria que vocês respondessem ao Hélio do Boqueirão por que ainda não foi rebaixada a guia ali em frente à Droga Raia no canal 3. E o Manuel, meu xará da Aparecida, Manuel, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Tá falando aqui de novo do PT, olha lá, vamos lá. O PT está fazendo essa investigação na Petrobras para não cair tudo em cima do Lula, porque foi ele que colocou a Dilma no PT, pois o Lula é o maior bandido de todos. E eu me responsabilizo por tudo que eu disse acima. O PT está investigando, foi isso ou é a PF? Não, por que o PT no começo. está fazendo essa tá investigação na Petrobras para não cair em cima do Lula? Sim, quem está fazendo é a Polícia Federal. O PT está tentando atrapalhar a investigação, não fazendo a investigação. Está fazendo um lava-jato. É a PF que está fazendo. A PF, mas ele está falando aqui que o Lula sempre soube de tudo e continua à frente de tudo. Não só sabe de tudo, como mandou, né? Tá aí, né, o filho dele, né, o dono da JBS, Friboi, Seara, e o filho dele, ele era servente de zoológico. Pois é, né, quando ele Durval? saiu, os animais Veja a mansão que ele tem. Eu não sei o que aconteceu agora. Ele é dono da Friboi, dono de empresa de há um celular. tempo atrás andou morrendo bicho adoidado no zoológico. Será que por isso que eles tiraram ele de lá? Eu acho que ele começou a fazer uns filezinhos de ema, de avestruz, jacaré. Aí ele viu que não estava dando muito certo, ele foi pra boiada. Mas ele tinha um salário de R$700, né? Para hoje ele ter tudo isso, seria interessante eu procurar... Diz que ele é um assombro. Eu vou aproveitar meu lado biólogo, né, que eu sou formado biólogo, vou ver se eu arrumo um empreguinho aí em alguns zoológicos. Né, quem sabe, né, eu consiga montar uma empresa de celular, uma empresa... É o começo de tudo, você já percebeu, Então, né? é o começo. Por falar nisso, Manuel, como é que está o nosso VLT? Neymar que vai inaugurar? Desculpa rir assim, desculpa. Eu gosto de rir. Romão, meu grande amigo Romão da MTU. Eu gostaria de saber, porque... Não ia inaugurar em março agora? Olha, se depender... Você falou bem. Eu não posso falar de mim. Se depender do Ministério Público, não vai sair nunca esse VLT. Porque é só
Eu ia falar uma coisa, não posso falar. É só picaretagem. É só picaretagem nesse VLT. Então eu já falei, já mandei um abraço aqui pro meu amigo Romão da MTU. Romão, um grande abraço aqui. Esse teu amigo do peito, que te adora tanto. O dia que você for homem, você vem conversar comigo. Quem sabe a gente não consegue colocar o VLT... Não, tem uma coisa que eu não gosto, Rosilma. É a pessoa falar uma coisa pra mim e fazer outra. Então... Isso é um exemplo de ser muito homem. Então, enquanto tiver homens... Então você deve sofrer muito de morar nesse país, hein? Eu sofro, viu, Rosilma? Mas é que quem devia estar na MTU, então uma mulher. Porque no homem não tem lá. Não tem homem, porque o homem tem que ter palavra. Então não tem muito homem lá na MTU. Então devia colocar uma mulher lá. Quem sabe não resolvia... Das boas, né? Tipo Margaret Thatcher, sim, Angela Merkel. Angela Merkel. Tinha que ser. Sua esposa. A minha esposa, a Milene. Durval, continua falando aí que vai estar passando aqui a pergunta para mim. Muito obrigado. Não, tô brincando, né? Então as perguntas chegam aqui. A minha esposa que tá trazendo aqui. Um beijo, minha esposa, Milene. Obrigado aqui pela pergunta. O João Luiz do Saboá. João, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Sobre a latinização da América, se não acredita, procura no YouTube vídeos sobre o Fórum de São Paulo, criado em 1990. Conheço. Pelo Lula e Fidel Castro, patrocinado pelas Farc. Conheço. Conhece, Rosilma? Sim. O que tem? Me conta. São Paulo foi criado quando caiu o Muro de Berlim. Certo. Caindo o Muro de Berlim, o comunismo ficou muito abalado. E aí, com o patrocínio do Fidel, foi criado o Foro de São Paulo, com as principais lideranças de esquerda da América Latina, para reforçar o comunismo. E hoje, segundo informações que a gente tem, como o meu amigo aí, João Lucas, é isso? Falou, você tem acesso à internet, é só você procurar, tá lá para quem quiser ouvir. O Brasil hoje é o grande responsável, o Brasil governado pelo PT. Desculpa ali, João Luiz. O Brasil hoje é o grande responsável pelo comunismo não ter ainda acabado. Porque muito desse dinheiro que é desviado aqui do Brasil, inclusive da Petrobras, é para manter os chamados movimentos sociais, que na verdade são os grupos terroristas das Farc, do MST, não sei mais o que, enfim, e correlatos. Então é isso, o Foro de São Paulo é isso. Olha só, Durval, é um dado infeliz. Olha, se você começar a pesquisar isso, você começa a ficar apavorado, porque existe mesmo e as coisas que a gente pesquisa vê que tudo que está aí já está acontecendo, a revolução já está instalada, a hegemonia do pensamento, então todo mundo tem que pensar igual, quem pensa diferente é perseguido. Perfeito. Não existe mente aberta, e isso começa na escola, os professores já têm a missão de colocar isso dentro da cabeça dos jovens, e eles, como são jovens, são facilmente manipuláveis e saem com a hegemonia do pensamento. Então você, pelo rede social, você já percebe, pelo que o cara defende, você já sabe de que lado ele está. Durval. Eu te pergunto, né, massacraram tanto aqueles militares que tomaram o governo, e quanto, se não fosse a ação dos militares, nós estaríamos na mão dos comunistas? Rosilma. Olha, sinceramente, eu sou contra a intervenção militar, eu sou contra os militares tomarem o poder por um único motivo. Eu sou uma pessoa muito coerente. Se eu prego a autonomia e a mente aberta, como é que eu vou querer que alguém tome conta de mim? Eu acho que é o fracasso do indivíduo, do cidadão, pedir, pelo amor de Deus, para os militares voltarem, porque eu não sei tomar conta de mim. Entendeu? Então eu sou contra. Eu acho que a população tem que se unir e colocar a posição abertamente, e a maioria vence. Mas não com essas urnas. Essas urnas são fraudáveis. Mas eu vejo assim, eu vejo o problema sério desse desajustamento, dessa falta de segurança que nós temos, né? Isso aí, como é que você vai sanar? Se você não tiver uma peça principal, valiosa lá, que realmente tem a força, não vai Mas conseguir. Acontece que a força ela tem que ser o apoio do cidadão, e não a cabeça. O cidadão é a cabeça. Mas hoje o cidadão ele é pobre nisso aí, né? Nós somos pobres nisso aí. Nós não temos força nenhuma.
Que força que nós temos? Não, mas a força justamente é do... A força nossa força é do muito Estado. pequena em relação àquilo que... A força não é do indivíduo, a força é do Estado. E o Estado tem que ser aquilo que representa a vontade da maioria. Acontece que já há muitos anos nós não temos a vontade da maioria, porque essas urnas são fraudáveis. Nós temos que acabar com essas urnas. Porque enquanto forem essas urnas, as urnas vão... Não estou dizendo que houve fraude, estou dizendo que se houve, elas são inauditáveis. Elas são passíveis de fraude e impassíveis de auditoria. Tanto que elas só são aceitas no Brasil, elas não são aceitas em nenhum país do mundo. Eu vou ter que dar uma corrida aqui, porque está acabando o nosso tempo. O Jean da Pão da Praia. Jean, um grande abraço. Ele está falando que fez uma viagem para o Chile e diz que não é tudo isso que falam. Tem cidades que cheiram mal por falta de cuidado. As coisas são muito caras. Jean, a questão do mau cheiro, isso tem em alguns locais. Mas a economia chilena hoje dá de 10-0 na brasileira. E as coisas são caras porque a grande maioria de todos os produtos chilenos são importados, né? Eles não conseguem, porque o país é aquela pequena, né, aquela tripa que eles falam, uma parte é congelada, uma parte é deserto, então você não tem uma produção. Grande parte das coisas são importadas, mas as pessoas lá ganham muito bem, então por isso que consegue viver, né, muito melhor do que nós. Encerrar, calma aí que eu preciso aqui mais dois telespectadores. O Luiz, que é de São Vicente, Luiz, já está ali, encerrar. E a Ponte Pêncil, Luiz, infelizmente o nosso patrimônio histórico arqueológico é sempre tratado ao relento, né? A Ponte Pêncil está lá, está sendo ainda trabalhada, restaurada. Eu não tenho o dado de uma previsão de quando ela será novamente aberta. E o Manuel, da Aparecida, meu xará novamente, ele está falando aqui, ó, as empresas que vendem automóveis, um carro de 30 mil dividido em 24 meses, fica 1.250 por mês. Se eles parcelam em menos vezes, não teria tanta gente comprando o carro. Tem muita gente que compra o carro e não tem mais nem dinheiro para comprar, para encher o tanque de gasolina. Assim, haveria muito menos carros na rua. Manuel, nós temos que repensar muita coisa com relação ao transporte, com relação ao automóvel, principalmente o transporte público. Eu acho que ele tem que ser privilegiado para que as pessoas não se interessem tanto em comprar carros e aí ficar com grandes dívidas. E realmente, do jeito que está a gasolina, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro para encher o tanque. Então, eu acho que tem que rever realmente essa questão das políticas públicas do transporte. Infelizmente, o nosso tempo está aí acabado. Daqui a pouco está lá, encerrar. Estourou, por enquanto é só encerrar. Rosilma. Fora, Manuel! Fora, Manuel. Rosilma, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Pelo convite. Obrigado. Durval Cap Filho também, um grande abraço, meu amigo. Um prazer. Abraço a telespectadores, a você, a Rosilma. E essa turma aí é fogo, hein? Para encerrar. Essa turma da produção aí, vocês conhecem, vocês têm programa aqui. A coisa é feia. Mas é isso aí. Produção, muito obrigado a vocês por mais esse dia, por mais esse programa ao vivo. E a vocês, telespectadores da TV Com, do TV Com Debate, principalmente, agradeço aqui a sua audiência. E amanhã estou de volta ao vivo às 19 horas. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã.